Celso, você está trabalhando agora em portais, no Vermelho, no cinema escrito. Como você vê o papel hoje da crítica de cinema nos veículos online? Eu escrevo uns artigos para o próprio Facebook e aí toda semana eu seleciono uns e coloco no vermelho, jogo para o vermelho. É essa a minha atividade. Tem alguma diferença de status, de reconhecimento entre a crítica online e impressa dos Eu jornais? não sei quem reconhece, não. Uhum. Eu não sei, porque jornal eu sentia eu estava era uma coisa que eu estava trabalhando no jornal e tinha relação com a cidade, né. Hoje em dia eu não tenho mais relação com a cidade, assim, tem através do Facebook. As pessoas gostam e elogiam, tá entendendo? As pessoas que são próximas a mim. Eu não sei se mais alguém tem interesse, tá entendendo? Eu realmente acho que a crítica hoje é uma coisa mais universitária. Antigamente as pessoas gostavam de cinema, hoje a pessoa estuda cinema. Para você, essa é a formação ideal para um crítico de Não cinema? sei, não sei, não sei. Quer dizer, claro que você para falar sobre alguma coisa, você tem de conhecer. Eu fiz o meu estudo, né, quer dizer, Sim. eu era nos anos 50, eu era estudante de filosofia, curso de filosofia da Federal aqui de Pernambuco. Uhum. E aí eu fiz estudos, tal, inclusive tinha um amigo que era sargento do exército, mas era estudante de filosofia também comigo, Uhum. e ele dizia: "Mas, Celso, a única coisa que a gente tem para se divertir é cinema, e você vai ficar estudando cinema", tá entendendo? Comecei justamente nessa época, lia os críticos que escreviam no Rio de Janeiro. Como você compara o tipo de produção de crítica, de textos que você faz hoje com aqueles que você escrevia na época dos jornais ou do começo da carreira? No jornal era uma coisa que você fazia, com pauta, né. Hoje em dia eu trabalho sem pauta, eu que faço a pauta. Uhum. É uma diferença muito grande, né, que Sim. você escolheu o que você quer fazer, você só só você só escreve sobre o que quer, não é chegar no jornal. Eu tinha dias de ter de assistir o filme e correr para a redação e escrever na redação imediatamente, e o pessoal dizendo: Uma hora, estou fechando, não sei o que lá". Você tinha de fechar o jornal e dizer as coisas que o jornal aceitava, né. Mas a Nem qualidade sempre dos textos mudou muito, da crítica brasileira em geral. eu não leio a crítica brasileira. Eu li, assim, algumas coisas de Luiz Joaquim ultimamente, Uhum. então eu acho que ele escreve justamente com elaboração, buscando fazer comparações, fazer ilações, Uhum. tá entendendo? E pelo fato de você estar também no Vermelho, que é um portal politicamente engajado, você acredita que a crítica tem que se posicionar politicamente de forma mais pesada agora que tem essa crise na cultura com o governo atual? Eu acho nada obrigado, né, quer dizer, você é você, quer dizer, cada um, escreve com o que tem, com o que é, não é, quer dizer, a pessoa não pode fazer diferente. Por exemplo, se eu quiser fazer uma coisa falando bem de Bolsonaro, eu não vou falar, então eu não vou conseguir falar. Não é nem eu dizer assim que eu não posso falar, mas não consigo. Você vai e expressa o que você pensa daquele filme. Uhum. Não é só pegar informações. Eu acho fundamental ter informações sobre o filme, principalmente hoje. Eu tenho feito uma experiência comigo. Todo dia eu assisto um filme, mas eu estava um monte de filme que você vê, são filmes que se influenciaram pela forma moderna de fazer cinema, Uhum. mas não tem a genialidade. Por exemplo,
A influência de Godard foi enorme, é enorme no cinema moderno independente, quer dizer, não é de Hollywood, mas é no cinema independente. As pessoas começam a fazer cinema pedacinhos, 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 sem história, tá entendendo? Mas Godard é um gênio, quer dizer, um gênio do cinema, quer dizer, é um cara que tem um arguto e tem profundidade, é um cara que conhece filosofia. Então, ele faz um cinema que tem importância. Mas os outros fazem um cinema que chatíssimos, tá entendendo? Eu vi vários filmes do MUBI com a maior má vontade, porque eu acho muito chatos. Mas você não identifica ninguém que começou a produzir recentemente, que talvez venha a ter um impacto como tiveram Godard, como teve Glauber no cinema brasileiro, você não identifica? O diretor mais novo que eu conheço, assim, que eu conheci, é Béla Tarr, o mais forte que eu me lembro assim, nos últimos tempos. Então, eu não vejo ninguém com tendência para ser. Mas claro que eu vejo pouco cinema, né? Nem o E não cinema leio. pernambucano, em especial, eu pensei, porque a gente tem falado muito Não, os dentro da produção pernambucanos, eu brasileira de cinema gosto do cinema pernambucano. pernambucano. O cinema pernambucano continua. É engraçado, quer dizer, eles não aceitam isso, quer dizer, eu acho. Mas eu acho que eu e Fernando Spencer tivemos uma influência enorme nessa forma que ele ainda tem, porque nós éramos totalmente ligados ao cinema novo. Então, essa influência do cinema novo ainda persiste hoje. Camilo Cavalcante, está entendendo? É um rapaz que trabalhou comigo. Eu fui diretor do Museu da Imagem e do Som, aqui de Pernambuco. Uhum. E ele foi estagiário. E tinha, quer dizer, conversava muito com a gente. E eu acho que o próprio Kleber é uma pessoa que ele próprio reconhece que teve influência nossa, tá entendendo? Lia o Jornal do Comércio, lia o Diário de Pernambuco Uhum. e se influenciou para fazer. É claro que ele tem muita influência do cinema americano, mas ele tem essa coisa que veio da gente dizer sobre o cinema de conteúdo, não é? Uhum. E não o cinema só de ver passar figurinha, né? Para você, a crítica é um gênero literário? A crítica tem que ser um texto ou existe crítica em vídeo também? Eu não me preocupo muito com isso, não, É. de ser ou não ser um gênero literário, mas é um gênero literário, né? Claro. Não Uhum. adianta eu me preocupar ou não. Quer dizer, é uma coisa que, que, que existe, né? É uma forma de você olhar. Mas você pode. Eu escrevi muito no Jornal do Comércio também sobre artes plásticas, Sim. aqui de Pernambuco, principalmente. Está entendendo? Nos anos 70, 80, eu escrevi muito sobre artes plásticas. E Uhum. gosto também muito de literatura. Atualmente, eu gosto mais de literatura, de romance até, tá entendendo? De que de filme. Porque os romances são mais aprofundados. Os filmes estão muito em cima da superficialidade, do superficial, no sentido assim, não tem contexto geral. Eu acho as pessoas muito comerciais, quer dizer, fazem filmes para ter um público. Não é uma coisa mais contextual, assim como é um romance. Eu vi agora um bocado de filme brasileiro no negócio do Rio. Teve o Uhum. Festival do Rio, né? Você viu algo Mas que o chamou a de atenção? Gramado, o que chamou a atenção, eu acho o como é o nome? E aí, né? É de Jean-Claude Bernardet. É um filme que você é interessante, bem bolado, quer dizer. É ele e um cara de teatro, o diretor, né? E tem também a participação de Vladimir Safatli. E eu tenho o como de Camilo Cavalcante, que eu gosto daquele filme dele,
King Kong em Assunção. É um dos filmes assim, modernos que eu gosto. Né? Tem o de Pernambuco, que eu acho bem feito, tal, mas eu acho totalmente fora da realidade de Pernambuco. Um pouco exagerado você fazer aquilo como se fosse se a cidade tivesse dominada totalmente pelos carros. Era uma cidade que é rica em artesanato, está entendendo? Tem visto curtas também? Curtas-metragens? Tenho visto, eu vi alguns. Os de Brasília, ou de Gramado, pouca coisa que você possa dizer assim, que é um filme maravilhoso. Eu não tenho achado filme maravilhoso. Como é o nome dele? É Gustavo Vinagre. Sim, Conhece esse cara? conheço. O filme que ele fez sobre o poeta, filme para um poeta cego, Sim. eu acho bem interessante. Eu vi até 6 filmes por dia, às vezes. Você, Uhum. quando você está nessa coisa de se entrosar no assunto, você tem que se dedicar totalmente, né? Hoje mesmo, às vezes, eu vejo 3 filmes. Agora, essa facilidade eu vejo em casa, né? Não saio daqui. Quando eu termino, eu posso dormir um pedacinho e passar, depois ver outro filme. Uhum. Antes, você via filme nos festivais, era um negócio que você terminava puxando os olhos para poder enxergar o que estava passando.